Pai, uma vez mais nós elevamos nossos olhos para Ti. Uma vez mais nós esperamos tudo de Ti. Carecemos tanto que o Senhor mesmo possa abrir os olhos do nosso entendimento. Nós somos inaptos para com a Tua palavra. Precisamos ser habilitados por Ti. Na nossa compreensão, tendo as escamas dos nossos olhos retiradas. Por isso nós olhamos para Ti. E mais uma vez esperamos toda a provisão de Ti. Fala-nos ao coração. Revela-nos algo mais da glória da Tua pessoa. Algo mais da glória do Teu supremo propósito. Para que sejamos Teus cooperadores. Trabalhe em nossas vidas a Tua preciosa palavra. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, como nosso irmão Glenn então lembrou ontem, nós estivemos focando um assunto em que nós iremos focar aqui, nessas 3 reuniões, por outro ângulo. Desejo do meu coração diante do Senhor nesses dias é partilhar com os irmãos a respeito da casa de Deus. E acho que para sermos mais corretos e adequados, o que foi iniciado ontem, na reunião ali no Templo Batista, será prosseguido no domingo, para que os irmãos possam acompanhar devidamente. Nós estamos falando algo ali sobre a visão celestial, tendo como fundamento a visão de Pedro, o aspecto de edificação na visão de Paulo, ainda vamos ver, e o aspecto de consumação na visão de João, mostrando que a visão de Pedro tem a ver com a purificação, a base da casa de Deus. A visão de Paulo tem a ver com a edificação, ainda vamos ver no domingo. E a visão de João tem a ver com a união. Purificação, edificação e união. Pedro, Paulo e João. Uma única visão. Distribuída, então, digamos assim, por esses 3 homens. Cada um com uma ênfase determinada, mas claro, todos os 3 abordando os 3 aspectos. Mas então nós vemos esses 3 homens de Deus usados muito especialmente para nos dar um entendimento a respeito da glória da casa de Deus. Hoje nós vamos olhar esse mesmo assunto com outro binóculo. Nós vamos olhar através da ótica da restauração da casa de Deus, ou do testemunho de Deus, através dos livros de Esdras e Neemias. E interessante que nós vamos também seguir 3 passos. Porque o retorno do povo de Deus do cativeiro da Babilônia, ele aconteceu em 3 levas. Então nós teremos um primeiro foco com o retorno com Zorobabel, um segundo foco com o retorno de Esdras, e um terceiro foco com o retorno de Neemias. Os irmãos vão ver que o primeiro retorno com Zorobabel toca a questão da casa de Deus. O segundo retorno com Esdras, descrito ali a partir do capítulo 7 de Esdras, quando Esdras retorna. De 1 a 6 do livro de Esdras, aborda o retorno com Zorobabel. Depois do capítulo 7, o retorno com Esdras, segundo retorno. Esse retorno tem a ver com a restauração do ornamento da casa de Deus, ou melhor, do serviço da casa de Deus. A palavrinha que resume o ministério de Esdras é ornar. Esdras 7, 27. Ele foi chamado por Deus para ornar a casa de Deus, e nós vamos ver como ele fez isso. Então, o segundo retorno tem a ver com o sacerdócio, com o fortalecimento do serviço da casa de Deus. Então, primeiro retorno com Zorobabel, reconstrução da casa. Segundo retorno com Esdras, fortalecimento do serviço da casa, ou do sacerdócio. E terceiro retorno com Neemias, registrado então no livro de Neemias, restauração dos muros de Jerusalém. E também, só para efeito didático, já colocando o esboço para os irmãos, nós vamos ver que dentro desse último aspecto, restauração dos muros, terceiro retorno, com Neemias, nós vamos ver também 3 pontos. Nós vamos ver a construção do muro propriamente, que fala de separação e unidade dentro da casa de Deus. Tema precioso, separação e unidade. Depois nós vamos ver a restauração da vida unida e ainda mais um terceiro ponto, através de Neemias.
Então esse seria o esboço que nós vamos seguir durante esse foco aqui nesses 3 dias. Gostaria então que nós abríssemos a palavra de Deus, inicialmente, no último capítulo do livro anterior a Esdras. Segundo livro das Crônicas. Segundo livro das Crônicas, capítulo 36, então. Gostaria que nós dessemos uma olhada nesse capítulo, inicialmente. Vamos ler um pouquinho a partir do verso 15. Segundo livro das Crônicas, capítulo 36, verso 15. O Senhor, Deus de seus pais, começando de madrugada, falou-lhes por intermédio dos seus mensageiros, porque se compadecera do seu povo e da sua própria morada. Eles, porém, zombavam dos mensageiros, desprezavam as palavras de Deus e mofavam dos seus profetas. Até que subiu a ira do Senhor contra o seu povo e não houve remédio algum. Por isso fez subir contra ele o rei dos caldeus, o qual matou os seus jovens à espada na casa do seu santuário, e não teve piedade nem dos jovens, nem das donzelas, nem dos velhos, nem dos mais avançados em idade, a todos os deu nas suas mãos. Todos os utensílios da casa de Deus, grandes e pequenos, os tesouros da casa do Senhor, os tesouros do rei e dos seus príncipes, tudo levou ele para Babilônia. Queimaram a casa de Deus e derrubaram os muros de Jerusalém. Todos os seus palácios queimaram a fogo, destruindo também todos os seus preciosos objetos. Os que escaparam da espada, esses levou ele para a Babilônia, onde se tornaram seus servos e de seus filhos até ao tempo do rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, até que a terra se agradasse dos seus sábados. Todos os dias da desolação repousou, até que os 70 anos se cumpriram. Irmãos, nós precisamos de um pouco de pano de fundo aqui, para nós compreendermos o contexto da restauração da casa de Deus, registrada em Esdras e Neemias. Primeira coisa importante. Irmão, eu não sei qual o seu sentimento, mas o meu sentimento é que a cristandade dos nossos dias também está cativa. Martinho Lutero, logo nos primeiros anos da reforma, após a reforma protestante, que tem como marco aquele 31 de outubro de 1517, quando aquelas 95 teses foram afixadas na porta de Wittenberg. A partir dali, Martinho Lutero, entre tantas obras maravilhosas que ele escreveu uma obra chamada O Cativeiro Babilônico da Igreja. E nessa obra, então, Martinho Lutero expressa a sua convicção que a igreja estava num cativeiro babilônico, fechado numa estrutura apóstata, vazia, clerical, eclesiástica, que já não tinha mais a Bíblia como autoridade única e máxima, mas a igreja era a autoridade sobre a Bíblia. Não tinha mais a prática do sacerdócio de todos os santos, porque haviam então intermediários nessa comunhão entre Deus e os homens, e muitas coisas mais. Então Martinho Lutero expressou ali a sua convicção de que a igreja estava num cativeiro babilônico. E, irmãos, interessante, se nós compararmos o cativeiro ao Egito e o cativeiro babilônico, nós vamos ver duas diferenças que, sem dúvida nenhuma, são tipológicas nas Escrituras e muito interessantes. Eu acho que nenhum de nós aqui tem dúvida em afirmar que o cativeiro egípcio é uma figura do nosso estado natural no mundo. O Egito é um tipo do mundo, não é? Assim como o faraó é um tipo do diabo. Então isso é muito claro na tipologia bíblica, quase que unanimemente entre os santos. Mas o cativeiro babilônico tipifica um outro cativeiro, que não é propriamente ao mundo, vamos chamar de secular, mas ao mundo que podemos chamar de religioso. Porque, irmãos, muito interessante, quando o povo de Deus, o povo da aliança, conforme nós lemos o texto aqui, deixou Jerusalém também em 3 levas. Se os irmãos olharem com cuidado o capítulo 36, os irmãos vão ver que eles foram cativos a primeira leva com Jeoaquim. Segundo Crônicas 36, 5. Jeoaquim reinou 11 anos ali em Jerusalém e Nabucodonosor o levou. Nabucodonosor mesmo é quem leva essas
esses três conjuntos de cativos. Então, durante o reinado de Jeoaquim, Nabucodonosor o levou. Depois substitui o seu filho, Joaquim, ou Jeconias, é o mesmo aí. E você vai ver lá no versículo 10 do capítulo 36, que Nabucodonosor leva também Joaquim. Depois os irmãos vão ver no capítulo 36 ainda, lá no verso 17, que Nabucodonosor leva o último, terceiro rei, Zedequias. 3 levas de cativos. Os irmãos olharam com cuidado o capítulo e vão observar. Agora, irmãos, nós precisamos fazer então essa comparação entre o povo de Deus naquele cativeiro que, então entendo, tipologicamente falando, representa esse cativeiro no qual a cristandade tem estado nos nossos dias de muitas formas. Se nós olharmos para essa ótica, nós vamos ver que o povo de Deus, levado para a Babilônia, ele tinha ali liberdade religiosa. Eles podiam servir o seu Deus. Eles podiam ler a Torá. Eles podiam cantar os salmos. Eles podiam fazer as suas orações. Eles não tiveram restrita a sua liberdade religiosa ali. Eles podiam exercitar todas essas coisas. Só que eles não tinham o mais importante. Eu creio que isso fala muito a respeito da cristandade nos nossos dias. Eles não tinham o altar. Eles não podiam oferecer seus sacrifícios. Nós podemos dizer que era um culto sem sangue. Ou uma religião sem sangue. Da mesma maneira, quando nós olhamos para a cristandade hoje, será que nós não vemos muito desse culto sem sangue? Sem a realidade de convicção de pecado, e por isso a necessidade de arrependimento, sem a centralidade da cruz, da obra da expiação, da pessoa de Cristo, né? De modo geral, nós temos visto uma pregação que exclui a cruz, que exclui o sangue, que exclui o pecado. O pecado hoje é chamado de distúrbio, né? Distúrbio psicológico. Não se fala mais em pecado, não é verdade? Então é uma religião, um culto sem sangue, sem altar. Muito interessante a estratégia do inimigo. Agora os irmãos sabem, mais um item, que Babilônia tipifica o cativeiro religioso, diferente do Egito, que tipifica o cativeiro nosso ao mundo. Porque na Babilônia aquele povo teve liberdade de desenvolver suas sinagogas. Você sabia que a ideia da sinagoga começou lá? E havia até mesmo dentro da Babilônia sinagoga de associações de classe. Você podia ter sinagoga dos pedreiros, sinagoga dos ferreiros, sinagogas de associação de classe. E uma sinagoga deveria ser composta por 10 cabeças de família. No mínimo 10 judeus, que deveriam se reunir e então constituiriam uma sinagoga de associação de classe. A unidade do povo de Deus tinha sido completamente perdida. Mas eles estavam distraídos. Quem sabe com a leitura da Torá, quem sabe com o cântico dos salmos, quem sabe fazendo as suas orações, mas sem a centralidade da cruz, da obra da expiação de Cristo, né? Irmãos, ainda tem mais um fator interessante. Em Babilônia, eles adquiriram prosperidade, muita prosperidade. Hoje, nós sabemos muito bem que na nossa nação, que o judeu é bom de negócio, não é? E eu acho que eles aprenderam na Babilônia. Porque diz a história que na Babilônia eles se tornaram muito prósperos. Muito prósperos. Eles tinham muita liberdade ali nesse sentido. Então, não havia no coração deles nenhum motivo que fosse para retornar para Jerusalém. Nós precisamos começar aqui, nessa nota. Quando nós olhamos, irmãos, de muitas formas esse cativeiro no qual a cristandade hoje em dia tem estado, será que, de alguma maneira, o nosso coração tem se conformado a qualquer um desses moldes citados aqui? Nós estamos bem lendo os salmos? Nós estamos bem tendo a palavra escrita de Deus? Nós estamos bem podendo praticar quem sabe, um culto sem sangue? Nós estamos bem no sentido material? Hoje não faltam profetas e mestres da prosperidade para nos ajudar a entender que Deus deseja nos dar esse tipo de valor como regra do reino, não é? Assim como foi com o povo de Israel no cativeiro babilônico. Mas, irmãos, quando esse cativeiro aconteceu, na primeira leva de retornos que eu citei aí então no versículo 5, com Jeoaquim,
Daniel, se você abrir o livro de Daniel, você precisa ler Esdras e Neemias, junto com Ageu e Zacarias, que foram profetas que profetizaram durante a restauração, durante esse período, e também com Daniel. Porque quando a primeira leva de cativos, então com Jeoaquim, foi levada à Babilônia, Daniel foi entre eles. Possivelmente Daniel tinha em torno de 20 e poucos anos. Os irmãos imaginem 70 anos de cativeiro. Daniel, segundo a história, deveria ter mais ou menos 90 e poucos anos. Ele não poderia voltar para a Babilônia, para Jerusalém. Ele não suportaria essa viagem. Ele era bem velhinho. Você vai ver, se abrir o livro de Daniel, que no último versículo do capítulo 1, observe lá, Daniel 1, o último versículo, lá diz que Daniel continuou até o primeiro ano de Ciro. E se você ler o primeiro versículo de Daniel, você vai ver que Daniel foi levado cativo no terceiro ano de Jeoaquim. Isso confere? Você já abriu aí? Ele foi levado cativo no terceiro ano de Jeoaquim, primeira leva de cativos. E ele permaneceu, diz aí Daniel 1:21, ele continuou até o primeiro ano de Ciro. E o que aconteceu no primeiro ano de Ciro? Ele liberou o decreto real, para que todo aquele que era do povo do Senhor pudesse subir e edificar a casa de Deus que estava em Jerusalém. Mas, irmão, se você abrir o capítulo 9 de Daniel, você vai ver que Daniel, nesse meio tempo, Daniel teve o entendimento. Daniel 9. Eu não vou citar os versículos, você vai achar facilmente. Daniel capítulo 9, diz a palavra que Daniel entendeu, lendo o profeta Jeremias, que o tempo do cativeiro de Jerusalém iria durar 70 anos. Mas ele sabia muito bem que ele não tinha vigor físico mais para retornar para Jerusalém. Mas ele podia ainda assim abrir sua janela em direção a Jerusalém e orar. E se você ler o capítulo 9 de Daniel, você vai ver a oração de Daniel. E nós precisamos começar por aí. Sabe, irmãos, nós tendemos, quando falamos desse assunto de igreja, casa de Deus, achar que a casa de Deus tem um molde. Cada um de nós tem um molde eclesiástico na cabeça. Alguns acham que não tem molde. Mas todos temos moldes. Agora nós precisamos ver que a palavra de Deus faz uma diferença muito grande, severa, entre o bezerro de ouro e o candelabro. Os dois são de ouro. Mas o bezerro de ouro, diz a palavra, que ele foi feito com aquelas argolas e enfeites de ouro daquelas mulheres que Arão pediu a elas. E diz a palavra que quando ele lançou aquilo no fogo, é claro que isso não aconteceu assim. A Bíblia diz que ele lançou aquilo no fogo e saiu um bezerro. Essa expressão que você vai achar lá em Êxodo 32. Mas não existe bezerro de ouro instantâneo. Não é? Não é jeito de você jogar aquela argola no fogo e sair um bezerro. Isso é passe de mágica. Arão teve que trabalhar aquele bezerro. Ele fundiu o ouro. Quem sabe um molde foi preparado. E o bezerro foi fundido. Veja bem, o ouro foi derretido. Não é? Então estava ali aquele molde que foi adorado por aquele povo. Mas quando você olha o candelabro, que o Senhor então mandou ser edificado ali no tabernáculo, você vai ver que o candelabro tinha 1 talento de ouro puro. Entre o candelabro, as espevitadeiras, os apagadores, os utensílios todos relacionados ao tabernáculo tinham 1 talento de ouro. Isso fala da unidade de Deus na obra do quebrantamento. O candelabro, os apagadores e as espevitadeiras, 1 talento de ouro. E toda aquela peça foi batida. Isso fala tipologicamente do trabalho da cruz em nós. O bezerro de ouro foi fundido no molde, mas o candelabro foi batido. O bezerro de ouro não é figura da igreja, mas o candelabro sim. Tanto de Cristo quanto da igreja. Né? Tudo no tabernáculo é figura de Cristo e da igreja. Tudo no tabernáculo. E do relacionamento espiritual entre Cristo e a igreja. Grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e a igreja. O tabernáculo reflete essas verdades. Então, irmãos, aquele talento de ouro batido mostra, Apocalipse 2, na visão de João, ele diz que as igrejas eram tipificadas por aqueles 7 candeeiros de ouro, as 7 igrejas da Ásia. Então, os candeeiros são figura da igreja. A igreja não é formada em um molde, em nenhum molde eclesiástico. Ou nem na cabeça daqueles que acham que não tem molde nenhum. E esse molde, muito menos, pode ser transportado de localidade para localidade.
dizendo pratique assim, faça assim, haja assim, e você vai ter o melhor molde para a igreja. A igreja não é moldada dessa maneira. A igreja é forjada mediante o trabalho do cinzel, mediante o trabalho da cruz. Sem o trabalho da cruz, não há luz. Aquelas espevitadeiras também falam da obra da cruz. Aqueles pavios estavam acesos, mas ainda eram só pavios. Para que eles não fumegassem, o sacerdote lá de Apocalipse, capítulo 2, figura de Cristo, aquele sacerdote cingido, Cristo glorificado, ele anda no meio dos 7 candeeiros de ouro, aparando os pavios, para que aquela luz não se apague. Ele faz o seu trabalho sacerdotal, cuidando das suas igrejas. Então, irmãos, somente isso pode gerar nos santos testemunho de Deus. O trabalho do cinzel que forja esse candeeiro. E o trabalho da espevitadeira, diariamente, que mantém essa luz acesa. Foi por isso que o nosso Senhor, como Lucas registra, diz assim, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, dia a dia. Assim como o sacerdote entrava lá e aparava a lâmpada todo dia. Dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Do contrário, não há testemunho de Deus. Nós podemos ter um palavrório sobre igreja. Igreja é isso, igreja é aquilo, igreja tem esse molde, tem aquele molde. São moldes. Mas sabe, irmãos, a história dos reavivamentos espirituais nos ajudam muito de muitas maneiras. Mas especialmente de uma maneira. Quando nós temos os derramamentos do Espírito em diversos avivamentos, a Reforma, avivamento puritano, avivamento do século XVIII, aquele grande despertamento evangélico, todos os avivamentos. Quando os irmãos olham os avivamentos, os irmãos vão ver que o Espírito é derramado, pela graça e soberania de Deus. Os santos são renovados, mas inevitavelmente, o nosso coração começa a conceber os moldes, as melhores maneiras disso ou daquilo. Então os irmãos vão observar que depois de algum tempo, aquele molde, como que uma taça cheia de vinho, o vinho novo, é derramado então e enche aquela taça. Mas aquele vinho vai se esvaindo. O relacionamento de união com Cristo vai perdendo frescor. Quem sabe nós vamos sendo atraídos por muitas coisas, às vezes até pela parafernália religiosa, não é? Ou pela fascinação do mundo, não importa. Nós vamos sendo atraídos, então aquele vinho vai se esvaindo, e daí a pouco nós vamos vendo uma taça brigando com a outra taça. Dizendo assim, eu sou mais bonita. Mas as duas taças, ambas as taças, estão vazias. São apenas taças. Tabernáculo sem arca. Então, irmãos, se o Senhor, pela sua bondade, há de recuperar o seu testemunho nos nossos dias, nós não precisamos de um molde para a igreja. Nós precisamos do reconhecimento de que a igreja é forjada pelo trabalho da cruz. Pelo usar do Espírito Santo e da palavra de Deus, dividindo em nós alma e espírito. Como diz Efésios capítulo 4. Do contrário, nós nunca teremos a igreja. Quem sabe nós podemos reformar o molde. Eu recebo na minha casa, creio que alguns aqui também, frequentes panfletos de convite para seminários, para pastores, curso não sei do que, marketing de igreja, marketing para igrejas, curso de preparo psicológico para aconselhamentos. Meus irmãos, nós precisamos do trabalho da cruz, de uma forma viva, clara, profunda na vida da igreja, para que o Senhor possa ter sua luz. Não adianta nós ficarmos recortando moldes. O trabalho de Deus é vivo pela sua palavra, pelo seu Espírito. Então, irmãos, nós precisamos observar esses detalhes prévios, para que nós possamos abordar esse assunto da casa de Deus. Observando o que o Senhor fez nesse livro de Esdras, livro da restauração, para resgatar o seu testemunho, por onde ele começou. Eu acho que nós precisamos começar por onde Deus começou, não é? Senão nós vamos ter problema com ele, porque ele é o Senhor da casa, não é? Se ele quer começar por um assunto, o Espírito de Deus inspirou a palavra escrita. Isso aqui não é uma revista, um jornal, um livro de informação. Essa palavra é inspirada palavra por palavra. Você não crê na inspiração verbal das Escrituras? Então o Espírito Santo estabeleceu um caminho para a edificação da igreja. Não um molde, um método, uma maneira diferente.
Nós vamos seguir esse caminho do Espírito, segundo revelado na palavra, através desse retorno do cativeiro da Babilônia. Que o Senhor então nos dê graça para prosseguirmos esse assunto. Eu creio que antes de seguirmos, nós precisamos ler um pouquinho da oração de Daniel. Porque se nós não temos esse Espírito, nós não temos nada. Nada com relação à restauração da casa de Deus. Daniel capítulo 9, queria que os irmãos observassem alguma coisa. Nós temos aqui um velhinho, homem de Deus. Se nós pudermos dar um título para Daniel, não tem outro melhor. Homem de Deus. Aqui um homem que nunca foi um profeta velho, não é? Como em outra situação da história do povo de Israel, houveram muitos. Mas nós vemos aqui um homem de Deus, que compreendeu que aquele cativeiro amargo iria durar 70 anos. E sabe por que Deus mandou esse cativeiro, o povo para esse cativeiro por 70 anos, irmãos? Se você ler lá no livro de Reis, por exemplo, 1 Reis capítulo 9, se você quiser examinar depois do contexto, você vai ver que esse povo foi levado cativo porque eles amavam os ídolos. Você, quando tem um filho na sua casa que gosta muito de sorvete, ele é desesperado por sorvete, ele rouba sorvete na geladeira toda hora. Você fala, meu filho, para de comer sorvete, ele não para de comer sorvete. Tem uma maneira melhor do que você ficar brigando com seu filho. Deixa ele comer todo o sorvete que ele quiser no único dia. E você vai ver seu estômago começar a congelar, e a contrair, e a doer. Ele vai ser disciplinado. O povo de Deus foi tratado pelos profetas de Deus com relação ao assunto da idolatria. Baal e Baalins, Astarotes e deuses estranhos de tudo quanto é tipo. Diz a palavra que em todo alto, em todo lugar frondoso, eles armavam seu altar e sacrificavam a deuses estranhos. E o Senhor mandava os seus profetas e eles ignoravam os profetas. Então chegou num tempo, dentro da longanimidade de Deus, que ele na sua soberania, ele tomou essa atitude. Vocês querem ídolos? Então vou mandar vocês para a terra dos ídolos. Irmãos, diz a história dos hebreus que a região dos caldeus, a Mesopotâmia, tinha 2.000 tipos de ídolos diferentes. 2.000 tipos de ídolos. Era ídolo para tudo quanto é gosto. Não é? E o povo foi mandado para lá. E diz também a história dos hebreus que, depois que o povo voltou do cativeiro babilônico, eles ainda erraram em muitas coisas. Sim, se você ver a história dos hebreus. Mas eles nunca mais se prostraram ante outros deuses. Eles foram corrigidos. O cativeiro de 70 anos estiveram a sua idolatria curada. Eles se lambuzaram com os ídolos durante 70 anos. Irmãos, essa é a mão governamental de Deus. Nós temos que tomar tanto cuidado no desequilíbrio de graça e governo. Porque a graça de Deus nos introduz no seu governo. E Deus trata o seu povo com mão graciosa, sim, mas também com mão governamental. Aqueles 38 anos de peregrinação do deserto foi a mão governamental de Deus. Porque diz a palavra que o povo levou 1 ano e meio para chegar a Cades Barneia, a fronteira com a terra de Moabe, as campinas do Jordão, e atravessar a terra e entrar na terra. E ali, então, debaixo do relatório daqueles espias, os irmãos conhecem muito bem, eles retornaram para o deserto para peregrinar mais 38 anos. 1 ano e meio chegaram na porta da terra, e mais 38 anos de disciplina, porque eles não creram na palavra de Deus. Então o deserto também é a mão governamental e disciplinar de Deus. Da mesma forma o cativeiro da Babilônia de 70 anos. Se lambuzaram de ídolos. Irmãos, nós não somos melhores que aquele povo. Se o nosso coração de alguma maneira tem se apegado a ídolos, sejam eles que cara possam ter. Sejam seculares, sejam religiosos, sejam eles de qualquer nível. O Senhor também irá tratar com nossas vidas, por amor do seu nome. Para que Ele recupere o seu testemunho nesses dias. Né? Então, irmãos, depois daqueles 70 anos, aquele povo voltou. E vamos ver Daniel, que teve esse entendimento, como ele orou. Vamos ver qual é o espírito da restauração. Não é? Não há molde para a restauração. Há o espírito da restauração. O desejo pela casa de Deus. Nenhum daqueles prósperos judeus voltariam de Babilônia. Nenhum, irmão. Não é? Não é loucura voltar para Jerusalém? O que você acha? Se você observar o contexto, é claro que eu não tenho tempo para isso aqui em 3 dias. Mas leia os contextos de Reis, de Crônicas, de Ageu, de Zacarias, de Esdras, Neemias. Você vai ver que a casa de Deus foi queimada em Jerusalém. Os muros foram derrubados. Diz a palavra que todas
as casas em Jerusalém foram queimadas. Em outras cidades permaneceram algumas casas ainda, mas em Jerusalém tudo foi arrasado, deitado ao pó. Por que você sairia da Babilônia, onde você tinha liberdade religiosa? Você podia dizer, mas a palavra de Deus está na minha mão. Nós temos a Torá, nós temos os salmos, nós fazemos nossas orações, nós reunimos em sinagogas. Por que você ia voltar para uma cidade assolada, exposta às feras e queimada a fogo? Irmãos, aqueles que retornaram teriam que ter um só motivo. Uma ocupação com o nome de Deus, a vontade de Deus e a glória de Deus. Porque embora eles tivessem tudo isso que eu falei na Babilônia, eles não poderiam ter ali o nome, a vontade e a glória de Deus. Porque a Bíblia é muito clara, que Deus colocou o seu nome e a sua glória na sua casa em Jerusalém e em nenhum outro lugar. Aquele era o centro do culto nacional de Israel e ponto final. Até que o Senhor Jesus viesse. Então procurasse mostrar para aquele povo que ele era a realidade espiritual daquele templo, como ele falou lá em João, capítulo 2. Destruí esse santuário e em 3 dias o reedificarei. Não é? Até que o Senhor viesse fazer essa transição, aquele era o centro da adoração, do culto, onde estava a Shekinah, lá no Santo dos Santos, a glória de Deus, o nome de Deus. Esse foi o único motivo. Porque algum remanescente, pequeno, dentre aquelas milhões de pessoas, um pequeno remanescente retornou para Jerusalém. Irmão, essa é a primeira nota que tem que impressionar o meu e os seus corações. Nós temos desejado a restauração do testemunho de Deus, ou nós estamos apegados a qualquer outra coisa? Seja mundana, seja religiosa. Porque está dentro do nosso coração, não é? Todos nós, por natureza, tanto somos mundanos como somos religiosos. Não é? O Senhor Jesus foi crucificado tanto pelo poder mundano quanto pelo poder religioso. Não é? Então, onde tem estado o nosso coração? Na recuperação da casa de Deus, do nome de Deus, da glória de Deus, há um caminho para essa restauração. Então, pela graça do Senhor, nós vamos procurar seguir esse caminho. Vamos começar com a oração de Daniel, com o espírito da restauração. Daniel capítulo 9. Vamos ler a partir do versículo 3. Voltei o meu rosto ao Senhor, para o buscar com oração e súplicas, com jejum, pano de saco e cinza. Irmão, interessante, há um tempo atrás, acho que todos nós ouvimos falar daquela unção do riso. Você se lembra da unção do riso? A unção de Toronto? Uma vez perguntaram a um homem de Deus o que ele achava sobre aquela unção do riso. E ele respondeu assim, eu não sei muito sobre aquela unção do riso, não estou muito bem informado. Mas eu posso te dizer uma coisa. Se Deus estivesse lá, eles não estariam rindo daquela maneira. Eles estariam rolando no chão de arrependimento. Irmãos, durante o avivamento evangélico do século XVIII, quando Jonathan Edwards pregava a palavra de Deus, aquele famoso sermão, pecadores nas mãos de um Deus irado, quando Jonathan Edwards pregou aquele sermão, as pessoas se agarravam nas colunas do local onde eles estavam reunidos, perguntando o que eles deveriam fazer. Eles estavam com medo do chão abrir e eles irem ao inferno. Quando Jonathan Edwards pregava, diz o relato. E pessoas rolavam no chão, confessando seus pecados. Será que nós temos visto esse espírito na igreja hoje? O que será que nós temos chamado de restauração nesses dias? Ministério Restauração, Cântico da Restauração, Obra da Restauração. O que é isso, irmãos? Qual será que é a verdadeira restauração da casa de Deus? Qual é o caminho dessa restauração? Será que tem molde para essa restauração? Então, versículo 3, Daniel diz, buscar com oração e súplicas, com jejum, pano de saco e cinza. Isso fala de espírito de arrependimento. Orei ao Senhor meu Deus, confessei e disse, Senhor, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para os que te amam e guardam teus mandamentos. Temos pecado. Quem está orando aqui é um homem de Deus, um homem santo de Deus, que amava a Deus, que viveu para Deus, que não se contaminou na Babilônia. Não é assim? Não é muito claro o livro de Daniel? Não se contaminou ali na Babilônia em sentido nenhum. Não é? E ele está dizendo, temos pecado, ele está se incluindo. Né? E cometido iniquidades, procedemos perversamente, fomos rebeldes,
apartando-nos dos seus mandamentos e teus juízos. Não demos ouvidos aos seus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, aos nossos príncipes, a nossos pais, como também a todo o povo. A ti, Senhor, pertence a justiça, e a nós o corar de vergonha, como hoje se vê. Versículo 9, para adiantarmos um pouquinho, diz assim: ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia e o perdão. Daniel só se apoiava no nome dele para essa restauração da glória, da casa de Deus, do nome de Deus, né? Ao Senhor pertence a misericórdia e o perdão, porque nos temos rebelado contra Ele. Ele diz, mais ou menos ainda nessa linha, na sequência 10, 11, 12, lá no verso 13 diz assim: como está escrito na lei de Moisés, todo este mal nos sobreveio, apesar disso, não temos implorado o favor do Senhor nosso Deus, para nos convertermos às nossas iniquidades e nos aplicarmos à tua verdade. Irmãos, esse é o espírito da casa de Deus. Esse é o espírito da restauração. Esse é o espírito que precede a vinda da glória de Deus para sua casa. Por isso o Senhor cuidou em trazer sobre nós o mal e o fez vir sobre nós, pois justo é o Senhor, nosso Deus, em todas as suas obras que fez, pois não obedecemos a sua voz. Na verdade, ó Senhor, nosso Deus, que tiraste o teu povo da terra do Egito. Veja, Daniel menciona o Egito. Ele está lembrando daquele cativeiro, aquela escravidão insuperável, não é? Tipo do mundo, como nós falamos. E agora ele está vendo o povo dentro de outro cativeiro, não é? Um cativeiro diferente. Um cativeiro agora que tinha uma outra conotação, idólatra, né? Tiraste teu povo da terra do Egito com mão poderosa, e a ti mesmo adquiriste renome, como hoje se vê. Temos pecado e procedido perversamente. Vamos ver até o verso 19. Ó Senhor, segundo todas as tuas justiças, aparte-se a tua ira e o teu furor da tua cidade de Jerusalém, do teu santo monte, porquanto por causa dos nossos pecados e por causa das iniquidades de nossos pais, se tornaram Jerusalém e o teu povo opróbrio. Opróbrio é a palavra-chave do livro de Lamentações. Se você abrir o livro de Lamentações de Jeremias, diz a história, a tradição hebraica, que quando Jerusalém queimava fogo, quando Nabucodonosor pôs fogo na cidade, Jeremias estava escondido numa gruta, no Monte Gólgota. Muito interessante. Da mesma maneira que o Senhor Jesus, lá em Mateus, lamenta sobre Jerusalém, dizendo que Jerusalém não o recebeu. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas, não é? Jeremias é um tipo do Senhor Jesus. Então diz a história que Jeremias estava na chamada Gruta de Jeremias. Se você for lá em Jerusalém, você vai ver a Gruta de Jeremias, no Monte Gólgota. E ele olhava para Jerusalém queimando. Ele escreve o livro de Lamentações. E o livro de Lamentações tem uma palavrinha hebraica ali que é importante no livro. É a primeira palavra do livro de Lamentações. Como? Traduzida aí para o nosso português. A palavra hebraica, erra. Como? Exclamação. Jeremias está ali admirado diante do que aconteceu àquela cidade outrora, como diz lá, populosa. Aquele ouro purificado, que agora era um ouro escurecido. No capítulo 4 ele fala assim, como estão espalhadas as pedras do santuário. Será que isso não reflete a cristandade dos nossos dias? Como estão espalhadas as pedras do santuário. Cristãos aqui, cristãos ali, cristãos lá. Mas o quanto o Senhor tem obtido sua glória. O quanto nós temos sido edificados juntos para a glória de Deus, né? Então, irmãos, essa oração reflete esse espírito, né? Opróbrio. Teu povo opróbrio, final do verso 16, para todos que estão em redor de nós. Agora, pois, ó Deus nosso, ouve a oração do teu servo e as suas súplicas. Presta atenção nesse final da oração. E sobre o teu santuário assolado, faze resplandecer o teu rosto. Irmãos, olha o caminho da restauração. Faze resplandecer o teu rosto. A visão da glória de Cristo, da pessoa de Cristo, da obra de Cristo. Quando nós pudermos chegar a examinar o livro de Esdras, nós vamos ver que esse é o primeiro ponto. Muito interessante. A primeira coisa que foi restaurada em Jerusalém, irmãos, é o contrário de qualquer estratégia militar.
Se você vai para uma cidade exposta a bestas feras, queimada a fogo, num deserto, exposto a inimigo, o que você vai fazer? Você vai fazer uma cabaninha para você e dormir à noite lá? Você vai se preocupar imediatamente em fazer um cerco ao redor. Qualquer estrategista militar dizer, olha, é hora de fazer a cerca de proteção. Vamos restaurar os muros. O que qualquer técnica militar faria em primeiro, Deus fez por último. Os muros vieram por último. O que veio primeiro? Esdras capítulo 3. Levantaram o altar sobre as suas bases. Porque aquele povo entendia o seguinte, se eles estivessem numa relação acertada com Deus, eles não precisariam temer os seus inimigos. Porque o Senhor havia prometido a eles, eu serei ao redor do meu povo um muro de fogo ao redor do meu povo. Ele disse isso através de Isaías. Aquele povo sabia que se mantivesse uma relação correta, acertada com Deus, baseada no altar, não é? Arrependimento, confissão, visão do pecado, adoração a Deus com sangue. Eles sabiam então que seriam protegidos pelo próprio Deus. Então em Esdras capítulo 3 a gente vai chegar lá e comentar com mais detalhes. O altar foi a primeira coisa a ser restaurada. Irmãos, e tem que ser assim na genuína restauração de Deus nesses dias. Uma visão renovada da glória da pessoa e obra de Cristo. Nós temos tido tantos movimentos hoje espiritocêntricos, centrados no Espírito. Mas, irmãos, a verdadeira obra do Espírito não é espiritocêntrica. A verdadeira obra do Espírito é cristocêntrica. Porque o Espírito Santo, segundo João, ele iria receber do que é do Senhor, como ele disse, e iria anunciar a eles. E a palavra diz, ele, o Espírito Santo, o Consolador, me glorificará. É como você construir aí uma estátua nessa cidade, numa praça aí, e você quer que ela seja vista de dia e de noite. Então você coloca aqueles holofotes escondidos atrás da vegetação. Ninguém vai lá na praça para ver o holofote. Vai na praça para ver o monumento. O holofote serve para lançar luz sobre o monumento. Esse é o ministério do Espírito. Ele lança luz sobre a glória de Cristo. Então toda a restauração genuína tem Cristo no centro. Tem o altar no centro. Cristo é melhor visto, mais admirado. Os nossos corações se dobram em arrependimento e em confissão de pecado. Isso é avivamento. Não é? Irmãos, nós devemos clamar por isso nesses dias. Nós não devemos esperar que a vinda do Senhor resolva o problema, não. Nós precisamos orar de novo. Senhor, aviva a tua obra esses tempos do fim. Recupera a tua glória, teu testemunho. Senhor, pela tua misericórdia, conta comigo. Trabalha minha vida com a tua cruz, para que eu próprio possa ser um instrumento nessa restauração. Irmãos, se nós não temos esse espírito, o que nós estamos fazendo na casa de Deus? O que nós queremos? Se nós não queremos o nome dEle, se nós não queremos a glória dEle, se nós não queremos a casa dEle, o que nós queremos? Nosso molde, nossas ideias, nossos conceitos. O Senhor nos ajude. Vamos terminar essa oração de Daniel. Versículo 17. Agora, pois, ó Deus nosso, ouve a oração do teu servo e suas súplicas, e sobre o teu santuário assolado, faze resplandecer o teu rosto, por amor do Senhor. Ah, meus irmãos, o nome do Senhor está ligado à igreja, sim. Sempre estará. Nosso Senhor, desde a eternidade, sabia muito bem os caminhos pelos quais nós íamos andar. E as vergonhas que nós iríamos representar para o seu nome. Sabia muito bem. Assim como o povo de Israel tanto representou vergonhas para o seu nome lá no Velho Testamento. A igreja também no Novo Testamento. Mas ainda assim, nos seus propósitos soberanos, ele se uniu à igreja. Ele depositou o seu nome na igreja. Quem toca na igreja toca nele. De alguma maneira ele determinou que ele não faria essa obra por meio de anjos que desceriam do céu para pregar o evangelho. Mas ele faria essa obra mediante homens, vasos de barro. Mas, irmãos, se o Senhor não puder encontrar caminho em nós, porque ele determinou assim, ele encontrará em outros. Mas ele não ficará sem testemunho, porque ele nunca ficou sem testemunho sobre a terra. No livro de Daniel, se você ler o livro de Daniel, você vai ver que Deus ali não é chamado de Deus dos céus e da terra, como sempre ele é chamado. Você já reparou? No livro de Daniel ele é chamado só de Deus dos céus. Por quê?
porque Jerusalém estava destruída, queimada, a casa de Deus assolada. Ele não tinha mais um lugar na terra. Então Daniel, no seu livro, ele chama Deus de o Deus dos céus. Que coisa impressionante, irmãos. Ele determinou contar conosco. Sua obra passa por nós. Em outros dias nós teremos a oportunidade de considerar a natureza dessa obra, para que nós saibamos se verdadeiramente a cruz tem operado em nós, porque não há outro caminho para a glória, para a revelação da glória de Deus, senão o caminho da cruz em nossas vidas. Né? Então que nós estejamos muito claros sobre isso. Esse é o caminho de Deus, para a obtenção da sua glória. Versículo 18. Inclina, ó Deus meu, os teus ouvidos e ouve. Abre os teus olhos e olha para a nossa desolação. Irmão, será que há uma outra maneira de nós hoje como igreja orarmos? Você vê que há uma outra maneira? Quando você olha essa história? E nós temos liberdade sim para falar isso. Sabe por quê? Nós estamos dentro da arca. Todos nós. Nós não estamos falando como filósofos observadores da igreja. Não é? Nem como críticos imparciais. Nós estamos falando como membros de Cristo. Nós estamos do lado de dentro e não do lado de fora. Então nós podemos sim, com uma santa humilhação, orar como Daniel. Senhor, olha para a nossa desolação. Tanta coisa aí tem sido chamado de avivamento, de Deus, não é? De restauração, especialmente no nosso país. Mas o quanto Deus tem obtido realmente a sua glória no meio disso tudo. Vidas verdadeiramente transformadas. Caráter transformado. Famílias transformadas. Vidas santas. Né? Quanto Deus tem obtido desse verdadeiro fruto? Se não tem, qual o motivo? A falta do trabalho, da cruz nas nossas vidas. Né? Vamos prosseguir aqui então no último versículo. Vamos repetir o 18. Inclina, ó Deus meu, os teus ouvidos e ouve. Abre os teus olhos e olha para a nossa desolação. E para a cidade que é chamada pelo teu nome. O Senhor falou a mesma coisa em Mateus 5. Vós sois o sal. Se o sal se tornar insípido, para nada serve. Senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Não é? Assim como ele é o sal. Ele disse, eu sou a luz. Ele disse, vós sois a luz do mundo. Não é? Então o Senhor depositou o seu nome na sua igreja. Cidade que é chamada pelo teu nome. Porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiados em nossas justiças, mas em tuas muitas misericórdias. Ó Senhor, ouve. Ó Senhor, perdoa. Ó Senhor, atende-nos e age. Não te retardes. Por amor de ti mesmo, ó Deus meu. Porque a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome. Irmãos, antes de encerrarmos hoje, eu gostaria de ainda me permita os irmãos, eu não sei nem que hora que eu comecei. Os irmãos marcaram? Posso seguir mais um pouco? Eu queria dar mais alguns passos com os irmãos. Agora no livro de Esdras. Só mais um passo nessa noite para que nós não nos cansemos muito. Vamos olhar então como esse processo se inicia. Se os irmãos olharem o livro de Crônicas, os irmãos vão ver uma coisa muito interessante. O livro das Crônicas termina exatamente como começa o livro de Esdras. Então a conexão é imediata. São palavras exatas. É a repetição. Então mostra que o livro de Esdras é a continuidade do livro de 2 Crônicas. Né? O segundo livro das Crônicas. O final do segundo livro das Crônicas, depois do reinado de Josias, que foi um rei tremendo em Israel, que agradou o Senhor imensamente, plenamente. A partir de Josias, os irmãos vão ver só deterioração. Com Jeoacás, como eu já citei, depois com Jeoaquim, o filho dele Joaquim, o Zedequias, até o cativeiro. Né? Agora, irmãos, o livro de Crônicas, ele termina no versículo 22, do último capítulo de 2 Crônicas aí. Vira uma página só. 2 Crônicas 36, olha lá o verso 22, uma palavrinha aqui. Porém, coisa impressionante. Parece que o Senhor não sabe deixar o seu povo com uma nota negativa. Os irmãos estão vendo a paixão de Deus pelo seu povo? Ele está falando de desolação, rebeldia, infidelidade, procrastinação, dureza, idolatria, falta de arrependimento, destruição, opróbrio, miséria. Esse é o final do livro de Crônicas. Mas olha como que o livro de Crônicas termina. Porém,
Não tinha acontecido ainda, iria acontecer. Ele termina com uma profecia do coração apaixonado de Deus pelo seu povo, que é a igreja. O livro de Crônicas termina assim: porém, no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro. Há uma profecia sobre ele lá em Isaías, para quem quiser conferir, Isaías 44, versículo 28, onde Ciro é chamado de meu servo, meu ungido, que foi então designado para restaurar a casa de Deus. Ele é um tipo claro nas Escrituras de Cristo, que é o edificador da casa de Deus. O Senhor chamou Ciro pelo nome 100 anos mais ou menos antes dele nascer. Os irmãos imaginem, 100 anos antes de nascer o Ciro, o Senhor já falou: vai nascer o Ciro, o meu servo, o imperador da Pérsia, que vai liberar o decreto para a reedificação de Jerusalém. Já deu até um nome para ele, vai chamar Ciro, o rei da Pérsia. Esse é o nosso Deus, não é? Então o livro termina dizendo exatamente isso. Ciro despertou o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra, e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém. Está vendo? Ali estava o nome, a glória de Deus, era ali que Deus era cultuado, adorado, na maneira de Deus, nos caminhos de Deus, e não naquele molde de sinagoga de Babilônia. Não é? Então ele liberou esse decreto. Quando os irmãos viram a página, no livro de Esdras, os irmãos vão ver então, repetindo exatamente as mesmas letras e palavras em Esdras capítulo 1, versículo 1 e 2. Exatamente. Não é? Então vai dizer em primeiro lugar que ele despertou esse vaso gentio chamado Ciro, pela sua soberania, figura de Cristo. E depois vai dizer agora aqui o que compete mais a nós, digamos assim, né? Verso 3. Ciro, figura de Cristo, libera aquele decreto real. Agora vamos parar aqui com muito cuidado. O povo não era livre. Ciro não está libertando o povo para ir para Jerusalém fazer o que quiser. Ciro está liberando o povo para ir para Jerusalém para restaurar a casa de Deus. Eles não eram livres. Eles pagavam tributos para Ciro. Eles foram liberados com um propósito. Ontem nós estivemos compartilhando que Deus não nos liberta apenas de, mas Ele nos liberta para. Então o decreto dizia: quem não precisa ir todo mundo, é só quem quiser. Mas quem quiser, vá, suba e edifique a casa do Senhor. Esse é o encargo da restauração. Para aqueles que têm visto que o nome de Deus repousa sobre a sua casa e que a sua casa está carente da sua glória, da glória da sua pessoa. Né? Então, irmãos, versículo 3, acho tão maravilhoso isso na palavra de Deus. Nosso irmão Glenn esteve falando sobre isso aqui na terça-feira, de uma maneira tão preciosa, tão linda. O equilíbrio divino entre soberania de Deus e responsabilidade humana. Lembra daquela frase de Agostinho? Deus governa sobre as ações livres dos homens. Olha que frase paradoxal. Deus governa sobre as ações livres dos homens. Os homens são 100% responsáveis. E Deus é 100% soberano. Você nunca vai entender, nem eu. Não é? Mas não precisa entender, precisa só desfrutar. Não é? Então, o versículo 1 mostra a soberania de Deus usando um vaso gentil chamado Ciro, figura de Cristo. Agora, o versículo 3 mostra a responsabilidade humana. Versículo 3 diz assim: quem dentre vós é de todo o seu povo? Você é, irmão? Você é membro da igreja de Deus, do corpo de Cristo? Quem é de todo o seu povo, seja Deus, seu Deus com ele, e suba a Jerusalém de Judá. E edifique, veja esses dois verbos, suba e edifique a casa do Senhor Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. Vamos ver ainda o versículo 4 e 5. Todo aquele que restar em alguns lugares em que habita, os homens desse lugar o ajudarão com prata, ouro, bens e gado. Afora as dádivas voluntárias para a casa do Senhor, a qual está em Jerusalém. Olha quantas vezes o foco. A qual está em Jerusalém, a qual está em Jerusalém. Não é? Porque ali estava então o nome de Deus, a glória de Deus. Olha o verso 5. Então se levantaram os cabeças de família de Judá e de Benjamim, e os sacerdotes dos levitas, presta atenção, com todos aqueles cujo espírito Deus despertou, para subirem a edificar a casa do Senhor que está em Jerusalém.
de novo começa com Deus. Filipenses 2, verso 12 e 13, expressa esse paradoxo de uma maneira linda nas palavras de Paulo. Paulo diz assim, Filipenses 2, 12, amados meus, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas também na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. É algo que compete a nós, desenvolvamos a nossa salvação. Mas o verso 13 diz assim, porque Deus é quem efetua em vós, tanto querer como realizar. Está vendo o paradoxo? É Ele quem efetua até o querer. Sem Ele nós não queremos nada, nós só queremos pecar. Mas Ele efetua em nós o querer e também o realizar. Mas de alguma maneira misteriosa. Esse trabalho coopera conosco, de modo que nós temos que responder a essa graça. Por isso o livro de Hebreus diz assim, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Isso é uma responsabilidade nossa. O que nós queremos? O que tem nos emaranhado como povo de Deus e impedido a restauração da casa de Deus, da glória de Deus na casa de Deus? O mundo, a carne, o pecado, o ego, não é? Então, irmãos, o versículo 5 mostra a nossa entrada aqui, né, nesse processo. Deus desperta, mas a ordem no capítulo 3 é quem dentre vós é do seu povo, suba. Então, para a gente encerrar por hoje, esse último passo que eu falei, se você virar a sua Bíblia, no capítulo 3 agora de Esdras, você vai ver, se fizer a contabilidade aí, baseada ainda no capítulo 2, versos 64 e 65, do capítulo 2. Se você olhar ali rapidamente, você vai ver que quase 50 mil pessoas voltaram. Isso não é nada, diante dos milhões de judeus que haviam ali então em Babilônia. É apenas um remanescente. Porque, irmãos, de alguma maneira, Deus sempre trabalhou com um remanescente. Isso só nos humilha até o pó. Quando ele escreve aquelas igrejas da Ásia, no capítulo 7, nós vemos esse trabalhar de Deus através do remanescente. Porque ele escreve aquelas cartas a cada igreja e diz assim, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E apenas um remanescente, então, ouve, né? E, infelizmente, o desejo de Deus é que todos nós ouvíssemos. Mas a soberania de Deus vai trabalhar de uma maneira misteriosa com a responsabilidade humana. Ela não vai chutar a responsabilidade humana para o lado. Vai trabalhar com a responsabilidade humana. Né? De forma misteriosa. E para nós paradoxal, mas não para Deus. Né? Então, os irmãos vão ver que quase 50 mil retornaram. Está muito claro aí. 42.360 homens, mais servos, 7 mil, quase 50 mil. Capítulo 3, a gente então vai comentar um pouquinho e termina por hoje. Primeiro item restaurado quando eles chegaram em Jerusalém, como eu já comentei, o altar. Irmãos, nós não temos dúvida nenhuma, na tipologia bíblica, que o altar no Velho Testamento é uma figura da cruz do Novo Testamento. Não tem nada mais claro. Porque lá se ofereciam os sacrifícios, aquele sangue ia para dentro do Santo dos Santos, não é? Aquele altar tinha 4 pontos, onde o sangue era então passado para ser oferecido a Deus, não é? Para expiação do pecado. Altar é figura da cruz. O altar do Velho Testamento é a cruz do Novo Testamento. Então nós vamos, na verdade, falar só o primeiro aspecto desse assunto hoje. Se o Senhor permitir, amanhã a gente fala do aspecto subjetivo da cruz, o caminho da cruz, o trabalhar da cruz em nós. Do contrário, a igreja nunca vai ser edificada. Mas antes de falar do trabalho subjetivo da cruz em nós, vamos falar da realidade objetiva da cruz. Bem rápido hoje. Irmãos, se na igreja de Deus nós não tivermos restaurada a centralidade da pessoa e obra de Cristo, nós nunca teremos a glória de Deus na casa de Deus. Como eu já falei, uma das ênfases que nós podemos dar é a ênfase no espírito, espiritocêntricos. E nós podemos dar outros tipos de ênfase. Quem sabe ênfase na prosperidade, quem sabe ênfase lá no poder, não sei de que jeito, e nos sinais, né? Quem sabe ênfase na própria estrutura. Todos nós temos muitos moldes no nosso coração, como eu já falei, não é? Mas que necessidade nós temos de ver que a casa de Deus é restaurada com a visão de Cristo. Se nós vemos a Cristo, nós temos a igreja. De maneira prática, nós temos a igreja. Se nós temos visto o valor e a centralidade da cruz de Cristo, objetivamente, e temos nos rendido ao trabalho da cruz subjetivamente em nós, nós temos a igreja.
Do contrário, nós podemos ter sinagogas de associação de classe, como na Babilônia. Não é? E todos corremos esse risco. Há alguns que acham que não. Acham que estão, porque estão debaixo de um nome ou de outro, não correm nenhum risco. E há alguns que acham que, porque não estão debaixo de nome nenhum, estão protegidos. Não, nós não temos nenhum nome. Nós não temos nenhum molde. Ah, irmãos, que cuidado que nós precisamos, né? Com esses assuntos. Essa diferenciação entre o bezerro de ouro e o candelabro de Deus. Deus tem os seus, aqui, ali, lá. Ele tem o seu remanescente, que tem desejado sua glória, que tem respondido ao seu chamado, que tem desejado a sua glória no meio do seu povo, que tem se rendido ao trabalho da cruz. E é com esse povo, no meio do povo, que o Senhor então está contando, para que a sua glória possa repousar de novo na sua casa. Ou será que nós achamos que igreja é uma questão geográfica? Né? Será que nós podemos olhar para nós e dizer assim, somos a Filadélfia? Será? Filadélfia degenera em Laodiceia. Quando nós olhamos para nós e falamos, somos igreja, ricos e abastados, não precisamos de coisa alguma. Filadélfia se degenera em Laodiceia. Então que o Senhor tenha cuidado de nós. Nós tenhamos uma visão correta a respeito desse assunto tão importante, né? A casa de Deus. Então, encerraremos hoje nesse ponto. E amanhã a gente fala do lado subjetivo da cruz, o trabalho da cruz em nós. Vamos terminar hoje então com esse lado objetivo. Esdras 3, versículos 2 e 3. Levantou-se Josué, filho de Josadaque, e seus irmãos, sacerdotes, e Zorobabel. Sabe o que significa Zorobabel? Nascido na Babilônia. Foi o primeiro homem que Deus usou para esse retorno. Ele nasceu lá. E o Senhor o tirou e ele conduziu a primeira leva para a restauração da glória da sua casa. Zorobabel, filho de Sealtiel, e os seus irmãos edificaram o altar do Deus de Israel, para sobre ele oferecer holocaustos, como está escrito na lei de Moisés, homem de Deus. Firmaram o altar sobre as suas bases. E ainda que estavam sob o terror dos povos de outras terras, olha aí, bem claro, né? Eles ofereceram sobre ele holocaustos ao Senhor de manhã até à tarde. Porque o Senhor, como eu disse, tinha prometido a eles que se eles tivessem uma relação acertada com Deus de comunhão, de adoração, de confissão, não é? Eles tanto levavam sacrifício para holocausto, que significa o quê, holocausto? Plena consagração. Tudo era queimado. Plena entrega. E o que significa a oferta pelo pecado que eles levavam quando pecavam? Confissão do seu pecado. Não é? Duas coisas. Confissão de pecado e plena consagração. Não é? Então, se eles tivessem uma relação acertada com Deus, confessando seus pecados e se entregando inteiramente a Deus, eles não precisavam temer o terror de outros povos. Irmãos, é assim hoje. Se nós temos tido uma visão clara da glória da pessoa de Cristo e da obra de Cristo, e mantendo uma relação acertada com Ele no caminho da cruz, nós estamos no caminho para a recuperação da glória de Deus. Do contrário, nós estamos em falsos caminhos, imitações, caminhos próprios, conceitos, preconceitos. E quão feios isso nos torna, não é? Quão feios isso nos torna. Então que o Senhor nos ajude, irmãos, pela graça dEle, a podermos, então, nos outros dias, prosseguirmos aí esses outros aspectos. O Senhor nos ajude. Confiamos na sua bondade. Vamos orar. Ó Deus, nós te pedimos, Pai, que verdadeiramente, em sinceridade de coração e de espírito, nossa oração seja aquela de Daniel. Ó Deus, olha o nosso opróbrio. Olha a nossa miséria. Olha a nossa desolação. Quão carentes nós estamos da graça e da glória do Senhor. Quão levianamente, Senhor, tantas vezes temos tratado a Tua graça e a Tua glória. Senhor, nos ajuda. Gera uma resposta no nosso coração, fiel, verdadeira. Gera em nós uma verdadeira confissão de pecado. Um verdadeiro espírito de arrependimento. Gera em nós uma verdadeira entrega de tudo, do nosso todo. Converte-nos de todo a Ti, Senhor. Todo o nosso coração, mente, desejos, propósitos, vontade
emoções. Converte nosso coração, Senhor. Quão enganoso é o nosso coração. Nós temos, sim, pecado contra Ti. Ó Deus, ajuda-nos a podermos responder de uma maneira integral a esse Teu chamado. Pela Tua misericórdia, suplicamos a Ti. Trabalha em nós com aquele cinzel da Tua palavra, do Teu Espírito. Divide em nós a alma de Espírito, Senhor. Limpa a Tua eira. Nós somos Tua vinha, Senhor. Resplandece o Teu rosto sobre nós, para que a glória do Teu nome seja recuperada nas nossas vidas. Nós oramos a Ti, Pai, por amor do Teu nome. Amém. Amém.